Essas imagens foram gravadas pelos bombeiros que combateram incêndio nesse fim de semana, na região do Hospital Lauro de Souza Lima, no extremo da zona sul de Bauru. As chamas chegam muito perto de uma casa, onde vive uma família. Um dos policiais detalha o trabalho que foi feito para evitar o pior. Foi realizado um acero com água aqui, ó, porque estava muito alto o fogo e não dá para chegar próximo. Aí esse acero com água impediu aí que chegasse o fogo nessa casa. Também nesse fim de semana, só que no extremo da Zona Norte, moradores de um condomínio ficaram desesperados. Uma grande área de vegetação foi completamente tomada pelo fogo. O incêndio provocou chamas altíssimas. A imagem é assustadora. Tá aqui a possível explicação para esse incêndio que consumiu uma área, não exatamente de mata fechada, mas uma área verde bastante significativa. E essa área onde nós estamos fica bem atrás do condomínio aqui, ó. Uma quantidade muito significativa de fios. E aí alguém, na tentativa de queimar esse fio ou, de repente, ter acesso a esse cobre para posteriormente vender, acabou colocando fogo, então, aqui nesse lugar, e aí as chamas tomaram conta de uma área que é bastante grande. E olha o que chama atenção aqui também, ó. A gente vai mostrar aí em detalhes. Tem uma área aqui onde um dia pode ter funcionado uma empresa e essa área favorece o nosso deslocamento. Dá uma olhada aqui até onde o fogo chegou. Mas assim, chegou muito perto do muro do condomínio. E olha só que detalhe interessante, ó. Entre o ponto final do fogo e o muro, existe ali uma espécie de acero. Foi feito para isso? Pode ser que não. Mas o fato concreto é que essa área de aproximadamente 80 centímetros, 1 metro, nessa área que circunda quase que todo o condomínio, a gente vê que não tem vegetação. Ou seja, o fogo chegou até aqui e parou. Por quê? Porque não havia vegetação para queimar. Se houvesse, o fogo teria atingido o muro do condomínio e poderia ter atingido também alguns carros que estavam estacionados. Ou seja, ainda bem que isso não aconteceu. Por alguns metros, o fogo não atingiu uma transportadora. No pátio da empresa, caminhões-tanque ficam estacionados. Por sorte, o prejuízo não foi maior. Essas imagens aéreas mostram um incêndio de grandes proporções que consumiu uma área de mata de um imenso terreno na junção das zonas norte e leste da cidade, bem ao lado da rodovia Marechal Rondon. São centenas de focos. Em terra, é possível ver que o fogo está incontrolável. Os bombeiros chegam e um caminhão da corporação fica quase que totalmente encoberto pela imensa cortina de fumaça. Os PMs levaram 6 horas para controlar as chamas. Apenas em um dia, são milhares de chamados. O incêndio florestal como um todo, ele tem diversos riscos, principalmente em relação ao clima. As condições meteorológicas elas são muito instáveis e isso provoca um grau de risco para quem está atendendo a ocorrência muito grande. Condições de velocidade do vento, a condição de umidade relativa do ar. Nós estamos vivendo um período agora de umidade relativa abaixo de 30%. A gente tem nomenclaturas que falam do triplo 30, que são 30%, são um conceito que são 3 elementos, temperaturas acima de 30 graus, ventos acima de 30 km por hora e umidade abaixo de 30%. E a gente está vendo isso acontecer na nossa região. A exemplo disso, esse final de semana nós tivemos aí muitas ligações no centro de operações aqui do Cobom. O nosso Cobom ele atende aqui 375 cidades. Nós tivemos o pico de ligação esse ano, com cerca de 3.000 ligações. Só no sábado. Só no sábado, e boa parte delas relativas a incêndios florestais. Repare que quem ateou fogo fez isso durante a noite, numa área que é controlada pela concessionária que administra a linha férrea. Portanto, o acesso deveria ser proibido. Ali ficam as antigas oficinas, que davam manutenções nas composições. Há também um cemitério de vagões no lugar. As chamas os deixaram ainda mais danificados. Nesse período do ano, os bombeiros precisam estar sempre prontos. Quando vem o chamado, os bombeiros precisam estar de prontidão. E para isso, ou nesse caso específico, ocorrências de fogo em mata, os policiais do Corpo de Bombeiros precisam estar preparados. E eles utilizam aqui esses equipamentos. O subtenente Batista vai nos ajudar a explicar. Batista, por gentileza, aqui são os tradicionais que todo mundo já conhece. Tem a enxada, tem o abafador aqui, ó, que é sempre muito utilizado, tem facão, tem essa pá. Tudo isso numa necessidade, eventualmente, de ter que fazer um acero, por exemplo, Batista?
Sim, esses materiais são conhecidos como os materiais de sapa, né? Mas o que a gente mais usa num combate a incêndio, no fogo em mato, por exemplo, são os abafadores. O fogo é abafado, né, com a força mecânica, né, a nossa força, e aí a gente vai extinguindo o fogo com esses materiais. A bomba costal ali, eu tenho... A bomba costal, essa chama bastante a atenção. O bombeiro carrega ela nas costas? Sim, 20 litros de água, e aí eu consigo ejetar... Mas é pesado, Batista. É pesado. São 20 litros, né, automaticamente, Sim. 20 quilos, né? Sim. E a gente vai deslocando com abafadores e com água. Então, ao mesmo tempo... Ou seja, uma pequena quantidade que vocês vão lançando ali para percorrer os caminhos por onde vocês passam. Exatamente. E, logicamente, esse fogo no mato, ele precisa estar rasteiro. Se o fogo passou ali de meio metro, por exemplo, ou a 1 metro, eu já não consigo chegar próximo por conta da caloria. Batista, esses equipamentos aqui da frente, ali é um capacete, luvas e também tem uma máscara, extremamente necessário. Sim, esses são os equipamentos de uso individual, né? O EPI. E então, capacete, proteção, lanterna, porque muitas vezes o fogo adentra à noite, né? A reportagem da semana passada, muito bem feita, né? Então, há necessidade de estar usando lanternas, luvas, cordas sempre é necessário. E essa máscara é uma máscara de proteção respiratória. Não usa o cilindro, vocês utilizam apenas então somente essa máscara, no caso de fogo em mato. Isso, o cilindro é para outros fins, né? Eles são mais pesados, né? A autonomia dele é pequena em relação a um fogo em mato ali de 6 horas de combate, por exemplo, que foi o da semana passada. Eu não consigo usar o cilindro porque gasta muito a demanda, né? Esse aqui é uma máscara filtrante, ela vai filtrar o ar, né? E a gente vai conseguir respirar. Oferece uma boa segurança para quem entra, né, numa área de mata fechada, por exemplo, pegando fogo. Sim, é uma das seguranças que a gente tem, tá bom? Tem um macacão de fogo em mato ali também. Esse é especial, né? É um tecido diferente. Ele é um tecido que ele vai suportar uma certa caloria e vai trazer um certo, entre aspas, um certo conforto. Então, máscara, luva, capacete e um macacão de manga comprida. Então eu tenho uma certa proteção, é bom falar isso, para fazer o combate. E por fim a gente tem esses dois últimos equipamentos. Um deles é a motosserra. E esse outro que ele está me chamando a atenção, Batista? Esse equipamento ali, ele se chama pinga-fogo. Porque há uma técnica que eu posso fazer o fogo de encontro. Combater fogo com fogo? Isso, fogo com fogo. Então, eu verifico condições de segurança do local, eu verifico condições de vento, e aí eu tenho essa tática de fazer o fogo contra o fogo. E aí, nisso, o caminhão, por exemplo, a água, né, ela fica fazendo a segurança num determinado local. E aí você, com esse equipamento, então, consegue fazer isso. É fogo contra fogo mesmo. A explicação pode ser essa, né? É, exatamente isso. Os bombeiros fazem um alerta. Todo incêndio provocado em área de mata é crime ambiental. Os municípios têm regulações próprias para conter a prática, mas esbarram na ausência de uma fiscalização eficiente. Enquanto o poder público patina na hora de dar a sua contribuição, os bombeiros se esforçam. É preciso ajudá-los. O bombeiro ele tem se desenvolvido muito na área de educação pública, é um pilar aí da instituição. A gente só vai conseguir mudar esse cenário realmente com a conscientização da população. A gente sabe que mais de 95% dos atendimentos dos grandes incêndios, eles são provocados. Então o bombeiro tem batido muito forte nisso, com relação à educação pública, tanto nas escolas, quanto em empresas, quanto nas empresas, profissionais que trabalham com isso. E a gente acredita que a conscientização é a melhor alternativa para a gente poder evitar e minimizar os danos. A gente sabe que outras formas também são aplicáveis, como legislações, maior fiscalização, mas a gente ainda acredita que a população é a grande favorecida se ela mesma se conscientizar da importância de não provocar o incêndio.